Olá, alunos! Aqui é a professora Miriam e nesta aula nós iremos corrigir a semana 2 do PET volume 3 de matemática. Neste PET, nós iremos trabalhar, nesta semana, a gente vai trabalhar com a resolução de exercícios, onde aplicamos a função de segundo grau, tá? Então, para isso, vocês devem ter o conhecimento de gráficos de função, mas eu vou dar uma explicada aqui nos 3 exemplos que trouxe, né, que o PET trouxe para vocês. Então, aqui no primeiro, suponha que um inseto, louva a Deus, ao saltar do solo, tem a sua posição de espaço descrita na função de tempo, em segundos, e aqui você tem a função. Em que y, né? No caso aqui, o y, a altura é atingida em metros e x, o tempo em segundos. Então, aqui no caso, eu fiz um esboço do gráfico no GeoGebra, y e x. Então, aqui o x é em segundos e o y é h, altura em metros. Então, aqui foi dada a expressão, analise bem essa expressão, a função y é igual a menos 4x ao quadrado mais 4x. Vamos analisar os coeficientes. Eu vou ter o a valendo menos 4. Então, eu já sei que a minha parábola tem a concavidade para baixo. E eu também tenho um c igual a 0. Qual que é a função do coeficiente c? Quando o c é igual a 0, né? Ou seja, o c me mostra o ponto em que a parábola corta o eixo do y. Vocês podem acompanhar isso em todos os gráficos, né, de segundo grau. O valor do c é o valor onde a parábola corta o eixo do y, tá? Então, aqui eu já sei que meu A tem a concavidade para baixo, vocês precisam ter esse conhecimento de concavidade para baixo ou para cima, porque ele é que vai determinar, o A é o que vai determinar a formação da parábola, tá? Então, aqui a gente pode resolver, né, nós devemos encontrar as raízes. Uma raiz, vocês já podem colocar como 0, porque o C é 0, então vai cortar no eixo do X aqui, no ponto 0, tá? E uma outra forma, igual o PET trouxe para você, seria resolver por Bhaskara. Eu não vou resolver por Bhaskara porque eu acho muito mais fácil resolver pela forma incompleta. O que é a forma incompleta? É a forma mais rápida. Essa função é uma função incompleta, porque eu tenho o A, tenho o B e não tenho o C. Então, vocês têm duas opções de resolução. Ou faço pelo método rápido, que eu vou mostrar para vocês, ou faço por Bhaskara, tá? Mas vamos continuar aqui e vamos ver o que está pedindo. Determine o intervalo de tempo que o inseto permanece no ar. Então, imaginem só, vocês têm que raciocinar o salto do louva-a-Deus. Então, ele está no chão, ele vai dar um salto, ele vai até o ponto máximo, que é a altura máxima que ele vai conseguir, e a partir de um certo ponto ele vai começar a cair. Então, nestes dois pontos aqui, né, no instante 0 e no instante 1, que são as raízes que a gente vai calcular, é o ponto em que ele toca o solo. Então, aqui, esses dois pontos não me interessam. Me interessa somente o tempo em que ele fica no ar. Então, para mim, este intervalo é o intervalo que me interessa. E como que a gente trabalha esse intervalo, né, no análise de função? Todos os valores que estão acima do eixo do x, aqui, eu vou ter y positivo. Então, aqui é positivo e aqui passou do eixo, né? Do x aqui, essa parte do y aqui para baixo vão ser negativos. Então, me interessa este intervalo, ok? E qual que é esse intervalo? São as minhas duas raízes. Então, a gente precisa das raízes
para a gente desenhar a parábola, fazer o esboço da parábola e analisar os sinais. Então, aqui eu preciso de um f de x maior que zero. Eu preciso de um f de x positivo. Eu vou calcular com vocês a segunda raiz. Uma raiz, vocês vão ver que uma vai ser zero e a outra nós vamos encontrar. Como que a gente calcula essa raiz? Pelo método mais rápido, né? A gente copia, a gente continua resolvendo. Vamos igualar a zero para encontrar essa raiz, porque devemos igualar a zero, né? Para encontrar. E aí eu vou fazer o quê? Como eu tenho x em ambos os termos, o que é o termo? O termo vem separado pelo sinal. Eu vou colocar o x em evidência. Então, quando eu coloco o x em evidência, eu estou fatorando essa equação. Menos 4x ao quadrado dividido por x vai dar menos 4x. E 4x dividido por x vai dar 4, igual a zero. Então, aqui eu tenho uma multiplicação. Então, o que a gente faz agora? Aqui já aparece para vocês que um valor vai ser zero. Então, eu sei que a minha primeira raiz, o x1 ou x' vai ser zero. E o segundo, onde que eu tiro? Eu tiro ele deste parênteses. Eu vou pegar este parênteses, que é menos 4x mais 4, e vou igualar a zero. Tá vendo que aqui a gente recaiu numa equação de primeiro grau? E vamos resolver. Menos 4x é igual a menos 4, x vai ser igual. Se o 4 está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Aqui vocês podem multiplicar por menos 1, inverter o sinal, não tem problema. Ou traz com o sinal e a gente faz a operação de sinal. Menos dividido por menos dá mais, 4 dividido por 4 dá 1. Então, o x2, ou x2' vai ser 1. Então, essas são as minhas raízes. Tá? Lembrando que se o c é igual a zero, pode ter certeza que uma raiz vai ser zero. E aí, vocês calculam a próxima raiz. Então, aqui o problema já até trouxe esse esboço, eu coloquei ele aqui no GeoGebra, para explicar justamente, né, os valores de C e tudo. Então, eu quero este intervalo. Então, este intervalo, ele está entre 0 e 1, as minhas raízes, né? Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Então, está entre 0 e 1. 0 e 1. Como que eu escrevo, então? Conjunto solução. X pertence a R, tal que x seja maior que 0, vocês podem colocar o x no meio do intervalo, e menor que 1. Não pode usar o igual, porque senão vocês estariam incluindo o 0 e o 1, ok? Então, tá aqui a resposta que o problema trouxe para vocês também. Agora, no 2. No 2, também a mesma coisa. Analisem comigo aqui que essa função também não tem o c é igual a 0. Então, vocês podem garantir que essa função já vai passar no ponto c igual a 0, tá? E eu vou resolver ela rapidamente aqui para vocês, usando da forma mais rápida. De novo, vamos ver, agora aqui é um campeonato de vôlei, a bola é lançada ao ar, então a trajetória da bola vai ser subindo e depois descendo, tá? E também está pedindo o tempo que a bola permanece no ar. Se é o tempo que ela permanece no ar, você já tem que ter essa noção da parábola. Aqui o meu A negativo, olha, então, a concavidade voltada para baixo. Então, agora eu vou achar as raízes. Vamos calcular as raízes aqui, eu vou calcular de uma outra forma para vocês. Menos t ao quadrado mais 6t igual a 0. Vamos colocar em evidência t. Menos t ao quadrado dividido por t vai dar menos t. 6t dividido por t
mais 6 igual a zero. Uma raiz já é igual a zero, então T1 igual a zero. E o T2 eu vou encontrar a partir da resolução do parênteses. Então, vai ficar menos T mais 6 igual a zero, menos T igual a menos 6, T2 igual a 6. Então, tá aqui as minhas duas raízes. O que significa isso no gráfico? A bola foi lançada a partir do momento zero e ela tocou no solo novamente a partir do momento 6. Então, o 0 e o 6 são as minhas raízes. E a parte positiva, a parte que a bola permanece no ar, é justamente a parte positiva. Então, eu preciso deste intervalo. A resposta, né, já deve estar no livro de vocês, escrevendo x pertence a R, tal que x seja maior que 0 e menor que 6, não incluindo nem o 0 e nem o 6. Porque nesse momento a bola está tocando no chão. Ok? Aqui no exemplo 3, nós vamos ter um gráfico, tá? Uma parábola representando o custo de uma empresa. Então, analisem aqui, vamos ler. Sabe-se que o custo para produzir X unidades de um certo produto é dado por esta função. Determine, se possível, o intervalo em que a quantidade de unidades produzidas não gera custo negativo. Não gera, aqui está pedindo como não gera custo negativo, tá? Porém, na resolução, olha só, vamos continuar aqui. Para resolvermos o problema, devemos resolver a inequação. Isso significa determinar os valores reais de x para quais a função assume valores negativos. Então, aqui em cima ele falou não gera, embaixo está falando que assume os valores negativos. Então, eu acredito que aqui o pedido, né, o que eles estão querendo aqui é que gere negativo. Então, este não seria cortado. O intervalo em que a quantidade de unidades produzidas gera um custo negativo, porque toda a resolução está em cima disso. Então, com isso, nós não temos nenhum valor. Então, o meu conjunto solução, ele vai ser o quê? Vazio. Porque todos os valores de y vão assumir valores o quê? Positivos. Então, não existe nenhum valor que gere custo negativo. Ok? Então, vamos aqui na resolução agora da primeira atividade. Analisando, interpretando, vamos lá. Suponha que uma rã, ao saltar do solo, tem a sua posição no espaço descrita como a função tempo em segundos. Então, aqui eu tenho a expressão em que y é a altura máxima. Então, eu fiz o esboço aqui é yx. Então, a rã vai saltar do ponto A e vai parar no ponto B. Qual que é o valor de A e de B? Isso são as minhas raízes, tá? Tá pedindo em que y é a altura atingida e x é o tempo. Então, aqui é tempo e aqui é metros. Determine o intervalo em que a rã permanece no ar. Então, se quer o intervalo em que a rã permanece no ar, eu quero o intervalo positivo. Esse esboço vocês já podem fazer pela própria posição do salto da rã, né? Ela sempre vai saltar para cima e outra informação é o que o meu A é negativo. Então, se meu A é negativo, eu tenho um A que vale menos 1, então a parábola com cavidade é voltada para baixo. Encontrando aqui os valores de x1 e x2, que são as raízes, eu não tenho o valor de C, então eu já sei que x1 vai ser igual a 0. E agora nós vamos encontrar o x2. Vou resolver pelo método mais rápido. Não vou resolver por Bhaskara, não.
Então, eu vou colocar em evidência o x. Aqui vai ficar menos x e menos meio. O x1 é 0. E o x2 eu vou desenvolver o meu parênteses. Eu vou trabalhar o que está aqui, igualando a 0. Então, vai ficar menos x, menos meio, igual a 0. Menos x igual perdão, aqui é mais. Então, aqui é mais. Aqui vai ficar menos meio, x2 igual a meio. Então, as minhas duas raízes vão ser 0 e meio. Igual tá aqui, 0 e meio. Então, neste ponto do A é onde a rã está, então ela está no solo, saltou e caiu novamente no solo no ponto B. Então, aqui eu tenho as minhas duas raízes, 0 e meio. O ponto que, o tempo em que ela fica no ar é justamente este intervalo. Então, escrevendo o conjunto solução, x pertence a R, tal que x seja maior que 0 e menor que 1,5. Ok? 2. Num campeonato de vôlei, a bola é lançada ao ar. Suponha que aqui temos a altura em metros e t em segundos. Então, aqui é x em segundos e aqui o y é a altura em metro. A função está aqui, onde h é igual a menos t ao quadrado mais 5t. Eu vou colocar menos t ao quadrado mais 5t igual a 0. Coloco em evidência o t. Vai ficar menos t mais 5 igual a 0. O t1 é 0 e o t2 eu vou resolver o parênteses. Menos t igual a menos 5, t2 igual a 5. Então, as minhas duas raízes, 0 e 5. Então, o momento que a bola é lançada, a altura máxima, e aqui o momento em que ela é tocada no chão. Então, está pedindo o intervalo em que permanece no ar. Permanece no ar, então vai ser o intervalo positivo. Conjunto solução. X pertence a R, tal que x seja maior que 0 e menor que 5. Questão 3, outra questão com relação a lucro, né, da empresa. Então, vamos ver o que está pedindo. Numa determinada empresa, seu lucro é calculado pela função, então tá aqui, em reais, em que P representa a quantidade de peças vendidas por uma empresa. Determine o intervalo de vendas onde a empresa tem prejuízo, tá? Então, se a empresa tem prejuízo, eu vou ter o quê? Um lucro negativo. E eu tendo um lucro negativo, são os valores, olha, em que o Y são menores, está abaixo do eixo aqui do zero, né? Abaixo do eixo do X. Então, eu tenho o intervalo negativo aqui, aqui, e aqui ele é positivo. Então, o intervalo que está querendo é este intervalo. Agora, vamos encontrar as raízes, porque é ela que vai me dar a posição. Vamos escrever aqui a função. L é igual a menos P ao quadrado, mais 140P, menos 2.400. Analisem aqui, o meu A é menos 1, o B é 140 e o C, menos 2.400. O C menos 2.400
Olha aqui, onde que cortou o eixo do y, no ponto menos 2.400. O A negativo com cavidade voltada para baixo. Então, vamos resolver. Essa eu tenho que resolver por Bhaskara, porque ela é completa. B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. 140 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, coloque sempre o negativo no parênteses, vezes o C, que é menos 2.400, também dentro do parênteses. Delta vai ser igual 140 ao quadrado, vocês podem fazer 14 vezes 14, que vai dar 296. E 0 ao quadrado é como se fosse 10 vezes 10. Então, vocês acrescentem 2 zeros aqui no final. Então, deu 29.600. Eu tenho 3 sinais negativos, menos vezes menos vezes menos, vai dar menos. 4 vezes 2.400 vai dar 9.600. Deixa eu corrigir aqui, que aqui não é 296, é 196. 196.000 menos 9.600 vai dar 10.000. Então, agora vamos jogar nos valores do x. Menos b, então vai ser menos 140, mais ou menos a raiz de 10.000. Tudo isso dividido por 2 vezes o A. Cuidado que o A é negativo, não esqueça o sinal para trás. A partir daqui, eu vou tirar o x1 e o x2. x1, menos 140, mais raiz de 10.000 é 100. Sobre 2 vezes menos 1, menos 2. E no de baixo, 140 menos 100 sobre menos 2. 140 menos 140 mais 100 vai dar menos 40 dividido por menos 2. Então, x1 vai dar menos dividido por menos mais, 40 por 2, 20. Vejam só aqui que eu já achei a minha primeira raiz, que é 20. E a segunda, menos 140 com menos 100, vai dar menos 240, dividido por menos 2. x2 vai ser igual a 120 positivo, que é este valor da minha segunda raiz. O intervalo que eu quero é onde teve prejuízo. Teve prejuízo, então está neste ponto aqui. Antes de 20, né? E depois de 120. O que significa isso? Se eu tiver 10 peças, 0 peças produzidas, a minha empresa vai ter um lucro negativo, tá? E também acima de 120, eu também vou ter um lucro negativo. Tá? Porque às vezes, o que acontece? A empresa, ela tem o seu limite ali. Então, dependendo, tá? Não significa que produzir muito sempre vai ser sinônimo de lucro, não. Porque ela tem a sua limitação. Então, para ser negativo, né, onde a empresa tem prejuízo, é abaixo de 20 peças e acima de 120 peças. Então, nós vamos escrever aqui essa solução. Vou escrever aqui em cima. X pertence a R, tal que X seja menor que 20 e X seja maior que 120. Mas, professora Miriam, e aqui no 20 e no 120? Nessas duas quantidades produzidas, a empresa empata. Ela não tem nem lucro, nem prejuízo. Tá bom? Então, com isso, né, a gente faz a interpretação em vários setores onde é usado a função de segundo grau. Terminamos, então, a correção. Espero que tenham gostado e até a próxima.